No Trilha de Letras de hoje nós vamos falar sobre gordofobia e o preconceito que atormenta milhares de mulheres presas à ditadura do corpo. E é para conversar sobre esse assunto com a gente que está aqui a escritora e professora portuguesa Isabela Figueiredo, considerada por Mia Couto uma das mais originais e poderosas vozes da nova literatura portuguesa. Isabela, que privilégio conversar com você. Muito obrigada. Muito obrigada pelo vosso convite. Estou muito feliz. Vamos papear. Vamos a isso. Pois bem, você está publicando aqui no Brasil, pela Todavia, o livro A Gorda, que é um romance que trata de uma mulher vivendo com o excesso de peso, com as dificuldades do excesso de peso em vários sentidos, nas várias relações. E ela, não é um spoiler dizer que no primeiro parágrafo, de que ela fez uma cirurgia de redução de peso. É verdade. Né? Ela perde uma gêmea, né? 40 quilos. 40 quilos. Pois bem. E essa foi uma experiência que você teve. Quais são as dificuldades de uma mulher gorda? São todas. O mundo não está preparado para viver com a diferença. E uma mulher gorda, e um homem gordo também, porque os homens também sofrem com isso, são afetados por uma discriminação, que é, eles são uns monstros, nós somos vistos, os gordos, como uns monstros diferentes, feios. Ninguém quer andar connosco na rua. E nós, tudo o que desejamos é ser magros e bonitos e normais. Ser normais, ter uma vida normal, ter uma namorada, ter um namorado, não ser rejeitados. Quem quer ser rejeitado, não é? Claro. Então, essa gorda, que na verdade sou eu, não é? Porque eu vivi essa experiência de ser gorda e ainda sou gorda, mas menos gorda. Essa gorda, ela sente-se um monstro e recusa a forma como os outros a veem. Porque ela sente-se uma pessoa com um coração bom, sente-se uma pessoa... Ela sente-se uma coisa boa. Que não merecia tudo isso. Todas as então, ela vai narrando a sua história ao longo do livro e a forma como ela consegue libertar-se desse vexame que é ser gorda. Não deixando de ser gorda, continuando a ser gorda. Isso ela consegue através da cirurgia bariátrica, da cirurgia que é uma amputação do seu estômago, não é? O estômago é cortado, é uma coisa bem violenta, mas isso ajuda a reduzir o peso e a conseguir sentir-se uma gorda que ela aceita, que ela acha bonita. E isso tem a ver comigo. É porque ao mesmo tempo que você tira, até tem isso aqui, né? Você tira o peso, mas a cabeça continua gorda. A cabeça continua sempre gorda. É a mesma cabeça, repara, a cabeça não muda. Eu sou a mesma pessoa e a Maria Luísa também é a mesma pessoa. Somos a mesma cabeça, mas na verdade tem a ver com uma questão de saúde. A Maria Luísa e eu também chegou a uma altura da vida em que sentia que quando o peso começou a limitar a sua saúde, quando a sua saúde começou a ser prejudicada pelo peso, é nessa altura que ela decide que tem de mudar naquele momento. E eu tenho uma amiga escritora que também fez a cirurgia bariátrica e ela, conversando comigo, ela me contou que ela fez a cirurgia no momento em que a vida pessoal dela estava mudando muito. Então, tudo vinha mudando, ela no casamento, em relação com os filhos, o trabalho, e aí também ela falou, pois bem, vou reduzir o peso também. E de algum modo, primeiro eu não sei se você teve essa experiência, mas também transpor essa experiência sua para o papel também deve ter sido um exercício também de libertação, como é tirar 40 quilos. Sim, claro. Você sabe que eu escrevo muito sobre a minha vida, sobre aquilo que me incomoda, aquilo que me atormenta, não é? Eu acho que é importante para todos os escritores, não é nada do outro mundo. Economiza na terapia também. É isso mesmo. Sabe, o meu pai era um homem grande e gordo também. E o meu pai teve um final de vida bastante triste, com um acidente vascular cerebral que o impossibilitou de caminhar, o deitou numa cama. E esse exemplo do meu pai doeu-me muito fundo, porque eu vi a decadência dele. E eu prometi ao meu pai, a certa altura da vida, que eu iria cuidar da minha saúde. Eu sou fisicamente muito parecida com ele. Eu herdei os genes do meu pai. Então, eu adoro viver. Eu adoro viver. Eu não quero morrer.
eu não quero ter um acidente vascular cerebral, eu não quero ter colesterol, eu quero viver, quero usufruir a vida. E eu prometi ao meu pai que eu ia cuidar da minha saúde. Então há uma altura da minha vida, que é quando eu tenho mais ou menos 46, 47 anos, quando eu estou a sair, já a entrar na idade, na meia-idade, na idade madura, em que eu penso que está na altura de cuidar da minha saúde. E, simultaneamente, eu estava muito insatisfeita na minha vida com a minha profissão. Eu sempre gostei de ser professora, eu gosto muito de ensinar, mas eu sinto-me insatisfeita com os programas do Ministério da Educação. Acho que são uma chatice. Acho que não nos... Eu sou professora de português. E você leciona para que idade? Leciono para os alunos entre o 7º ano e o 12º. Portanto, são os alunos que, antes de entrar na universidade, jovens. E o que eu sinto é que, muitas vezes, estou a ensinar coisas que não servem para nada. E estou a ler textos com eles que não servem para nada. Eu queria ler outras coisas, fazer outras coisas. E tenho em cima de mim uma avalanche de inutilidade. E eu estava, nessa altura, bastante insatisfeita com a minha profissão, e isso não mudou. Eu quero seriamente mudar de profissão rapidamente. E isso coincidiu, essa minha insatisfação com a profissão coincidiu com essa amputação, essa coisa que eu fiz. E quando você diz não servem para nada, eu fiquei curioso. Você falou, há textos que eu leio que não servem para nada. Nada. O que significa não servem para nada? Ou melhor, para que servem? E os que servem, servem para quê também? Só de... Bem, a literatura é a salvação. A salvação, a nossa salvação está na literatura, em gostar de fazer daquilo. Nós temos de gostar de viver. Temos de gostar o trabalho que fazemos, temos de gostar dele. E a literatura é um entretenimento, que é uma palavra que está muito mal conotada, mas é um entretenimento muito rico, porque nós vamos entrar num outro mundo, com outras vidas, outras pessoas, outras coisas, outros modelos de vida. Entrar na cabeça de outra pessoa. Sim, é um filme, é um jogo. É como um jogo de computador. E é diferente, em cada cabeça faz o seu jogo, o seu cenário, não é? Cada livro lido é um cenário diferente, é um livro diferente. Então, a literatura é uma salvação. E porquê que lemos muitas coisas estúpidas? E agora só uma curiosidade, na medida em que a gente está falando de gordofobia, Sim. E como você falou, é uma minoria, ou seja, é um anormal, assim como várias outras minorias que a gente vê anormais, em tese, né? E eu tenho a sensação de que as novas gerações já estão encarando melhor algumas diferenças. Sim, é verdade. E em relação ao gordo, mas o gordo é um menos tratado, digamos assim, né? Ou não? Sabe que a verdade é que a gordura, o corpo tem uma relação muito grande com o sexo. O sexo é muito importante na nossa vida. Concordamos. Todos nós queremos ter uma relação amorosa, sexual, ser amados, cuidados. E aí a questão da gordura é um obstáculo. E por isso é menos falado. E nós queremos muito ser bonitos e magros. E esse assunto é um pouco tabu. E, na verdade, o que eu quero dizer é que um gordo é um ser humano. Quer dizer, será que uma pessoa com um braço não tem direito a ser amada? Será que um anão ou um careca não tem direito a ser amada? Qual é o problema da diferença? Eu não quero ser igual a todas as pessoas do mundo. Eu quero ser diferente também. Eu acho que há beleza na diferença, há beleza na cicatriz, há beleza na gordura, há beleza nisso tudo. E você fala que você escreve sobre si mesma, né, sobre as suas questões, mas você transpõe isso através de uma personagem. Sim. Claro. E mais, principalmente no caso de um romance, Sim, que é o nesse caso caso. do A Gorda. E ao mesmo tempo você também escolhe uma maneira de contar, que é através das partes da casa. Até quando você começa o livro, vem aqui, porta de entrada, quarto de solteira, sala de estar, quarto dos papais, cozinha, sala de jantar, casa de banho e hall, que é a última. Como é que foi essa escolha de gerir as partes da casa e suspender a história da Maria Luísa no tempo? Né? Porque vai e volta, não tem muito uma cronologia. Não. Como é que foi essa escolha para contar desse jeito essa situação? Olha, foi intuição. Foi mesmo intuição.
Eu sabia a história que queria contar, não tinha ainda uma estrutura feita, não sabia como, não sabia se ia ser em forma de diário, podia ser, se ia contar uma história cronologicamente, podia ser. E houve um momento em que eu tive um vislumbre. Tive esta ideia de que eu gosto de estar em casa, eu sempre gostei de estar em casa. A casa é um território importante para mim, porque eu não tive casa durante muito tempo. Eu quando vim de Moçambique, eu vim de Moçambique sozinha, sem meus pais, em 1975, eu fiquei sem casa durante 10 anos, vivendo em casa de outras pessoas, em colégios. Eu fantasiei muito com ter uma casa. E quando eu tive uma casa, isso foi muito importante para mim. Eu gosto de estar em casa, passar tempo em casa. Eu achei bem, pareceu-me bem a ideia de contar a vida a partir do espaço da casa, do espaço interior, porque o espaço interior é o espaço mais privado, o espaço mais íntimo. E essa personagem, a Maria Luísa, ela ia falar de coisas muito íntimas. Ela fala de sexo, ela fala de medo, de morte, de vergonha, que são coisas que no espaço da casa são totalmente livres. E eu achei que a casa era o lugar certo para começar a contar essas histórias, que depois saem de casa e partem para o mundo. Mas, e o corpo é a casa dela? Claro. Né? Claro, né? Enfim. E a casa dela é o corpo dela, porque a certa altura há aí uma mistura entre a respiração da casa, o batimento do coração da casa e o batimento do seu próprio coração. E o livro também abre com uma seleção de músicas. Sim. Essas músicas... A música é importante para você? A música é muito inspiradora. A música inspira-me muito. Aquela energia que a música tem, muito dorida ou muito alegre, eu sorvo essa energia para me inspirar. Estou sempre a ouvir música quando estou a escrever e às vezes vou embalada pela música. A música leva-me, tchá, 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 eu vou atrás da música. Então você consegue escrever com música? Sim, sim, completamente. Música com letra? Com música com letra, é verdade. Nossa, impressionante, eu não consigo. Porque eu não estou a escutar a letra, eu estou a escutar ou a alegria ou a dor. O ritmo, há uma energia na música, a música tem uma energia. Então é alegria, dor, verdade, arrebatamento, aquilo está lá. E isso eu sinto e eu vou. A música entra em mim. Eu sou possuída pela música. E aí você fez questão de colocar também para que o leitor seja... Sim, porque essa playlist, ela foi importante para mim, ela inspirou-me. E eu achei que ela devia fazer parte do livro. Muito bom. Ela está no Spotify, sabe? Está no Spotify? Disseram-me aqui na Flip que ela então, está no Spotify. Então busquem no Spotify. O Trilha de Letras volta já, depois do intervalo. Olá, o Trilha de Letras está de volta hoje numa conversa sobre gordofobia com a escritora portuguesa Isabela Figueiredo. Vamos voltar ao bate-papo. Pois bem, você começou falando que a mulher gorda e o homem gordo sofrem preconceito. Sofre. Mas a mulher gorda tem a impressão de que sofre mais preconceito. Sofre. Porque tem uma questão é saúde, mas também estética. De poder. Tem uma questão de poder, porque a mulher tem menos poder. E para a mulher a gordura é mais limitadora, porque para a mulher... Repare, um homem, numa cultura onde há muita discriminação de género, onde há muita discriminação... Homens, claro, de género. Um homem terá sempre uma companheira, porque ele é um homem, porque ele tem poder. Isto é verdade, isto que eu estou-lhe dizendo. Um homem terá sempre a sorte de que alguém goste dele, porque ele tem poder. Uma mulher não. Uma mulher, ela tem de corresponder a um padrão de beleza para ser escolhida por um homem. E ela sente a necessidade de agradar à população masculina. Então, para a mulher é muito mais limitador. Isso, para a mulher é um drama ter celulite, ter um pneu, ter papo, como eu tenho. É um drama. E a Maria Luísa também tem muita questão da relação afetiva dela, né? Sim, a dificuldade de se relacionar e a coisa do corpo. Sim, né? sim. Aliás, o namorado dela tem vergonha dela, não é? Isso é horrível. E isso pesa muito, né? Pesa muito, claro. E é muito, eu acho...
E todas essas sensações são sensações que você teve, você é escritora. Sim, eu vivi isso. Há aqui muita ficção, mas eu vivi essas sensações que estão aí. Eu senti-me um monstro, o meu namorado teve vergonha de mim, o homem de quem eu mais gostei na vida teve vergonha de mim e eu ainda não lhe perdoei isso e jamais lhe perdoarei. E outros homens que gostaram muito de mim, que sentiam enorme atração sexual por mim e tinham vergonha de mim. Isto é verdade, eles disseram-me na minha cara e eu obrigava-os, porque eu sou má. Eu obrigava-os a dizer, não queres continuar comigo, porquê? E eles tinham alguma vergonha, mas eu dizia, porque eu sou gorda, não é? E eles diziam, sim, quer dizer, aceitavam, não é? Mas eu obrigava. Eu disse, sou má. Verbalizar. Sou má. Eles tinham de verbalizar isso, tinham de dizer, porque tu és gorda. Eu obrigava. Uau! Leiam todos a Gorda. Pois bem, e colocando também sobre você e sua história, você escreveu o Caderno de Memórias Coloniais, que na verdade é anterior ao A Gorda, que agora está saindo também pela Todavia, e que trata tem a sua relação com seu pai, tem como foi viver em Moçambique, voltar. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que foi você sair de Moçambique? Como era Moçambique? O que você guarda de Moçambique? Meu Deus, bem, ouça, os meus livros estão cheios de amor e de raiva. Porque a minha vida está cheia de amor e de raiva. E se calhar a sua também. E a de nós todos aqui está cheia de amor e de raiva. E a gente economiza em terapia, como eu já disse, porque a gente coloca um pouco nos livros. Então, esse livro, o Caderno de Memórias Coloniais, é um grande amor meu, porque fala... É a minha infância em Moçambique, uma ex-colónia portuguesa está aí. Eu pensei, eu julgava, essa menina sou eu, essa menina com o cão ao colo. Esse cão chamava-se Farrusco. Foi o meu primeiro cão. Eu levei para Portugal em 1975, quando saí de Moçambique, foi comigo. Bem, então... E seus pais ficaram? E meus pais ficaram em Moçambique. Quando se deu a descolonização dos territórios africanos, quando Portugal entregou aos africanos os territórios que tinha colonizado, foi muito complicado. Houve uma guerra civil lá dentro. Houve muitas violências contra os brancos, porque aquela população tinha sido escravizada, não é? Machucada. Então, para nós brancos, foi muito complicado. E o meu pai pensou bem, que seria melhor enviar-me para Portugal. Porque para eu continuar a minha educação e para estar em segurança física. Mas eles continuaram por quê? Porque o meu pai não queria ir para Portugal. O meu pai adorava a África. O meu pai adorava Moçambique. Ele era racista, certo? Era um racista, mas ele gostava daquilo. E como foi crescer nesse ambiente que você vê que seus pais, que são sua referência, são racistas e você então conseguiu essa distância? Foi muito complicado. Isso faz parte. A narração do Caderno de Memórias Coloniais é isso. Como é que é nascer numa terra onde toda a gente é negra, a maioria das pessoas são negras, e a minoria é branca, e a minoria é uma espécie de realeza, de aristocracia que tem tudo e os outros não têm nada. Como é que nós chegamos ao mundo e aprendemos, como é que começamos a compreender o mundo, a diferença, tudo isso? Para mim foi uma enorme surpresa perceber que, primeiro, a cor da pele fazia diferença. Eu não conseguia entender porque é que a cor da pele fazia diferença, porque não o faz. E a outra diferença muito importante foi o género, porque é que homens e mulheres não eram iguais. Essa foi outra questão que me incomodou. Então, esse livro narra essa minha descoberta do mundo em Moçambique como menina branca que conhece uma realidade que não pode entender, que é o racismo. O racismo era incompreensível para mim, continua sendo. Nunca ninguém conseguiu explicar esse mistério para mim, porque não tem explicação. Ele não é aceitável. E narra a minha memória do meu pai. O meu pai era um eletricista. Eu também gosto de dizer isto. O meu pai não era engenheiro, nem diplomata, nem académico, nem professor. Um homem de classe baixa. Um homem de classe baixa, um eletricista, que foi para Moçambique para ganhar a vida, porque Portugal era um país pobre. E o meu pai foi ganhar a vida para Moçambique. Eu gosto muito de dizer isto, que o meu pai era de classe baixa, e para não pensarem que os escritores são todos filhos de pessoas muito importantes, porque não é verdade. O meu pai era de classe baixa, mas para o meu pai era muito importante que eu fosse empoderada.
Meu pai sabia que uma mulher não tinha a mesma oportunidade que um homem. Mas ao mesmo tempo é muito corajoso expor seu pai, falando meu pai era racista, como todos ali. A única forma de salvar o meu pai é expô-lo. Para eu poder salvá-lo para o mundo e para mim, para eu poder salvar esse racismo do meu pai, eu tenho primeiro de o acusar. Eu tenho de dizer, tu foste um racista, eu não concordo contigo, o que tu pensavas não era correto. Que é algo que você não podia fazer na época, quando você era uma criança. Era um tabu, eu não podia fazer. Então, eu acuso o meu pai. E essa forma de o expor, de o acusar e de o expor, é a forma de o salvar. Na verdade, o meu pai não era um monstro, era um racista, mas ele foi muito bom pai. E ele era um homem generoso e bem-humorado, era um homem bem formado. Como seres humanos, com seus defeitos, preconceitos. Era um bom homem, na verdade, e tinha esse lado negro, que era achar que o negro tinha de ser europeu. Ele não achava que o negro fosse inferior, quer dizer, não tinha essas ideias da Aziz, que o negro tem menos capacidade cerebral, ou essas parvoíces, não, ele não pensava isso. Ele tinha a questão da aculturação. Ele achava que o negro tinha de ser europeu. O africano tinha de ter uma cultura europeia. E ele estava ali para ensinar o africano a ser europeu. Portanto, aquela coisa que os africanos têm, de ser contemplativos, de estar ali a falar, a curtir a vida. Não, se estava a curtir a vida, era preguiçoso. Ele tinha de trabalhar, o negro. E aí a gente estava falando da guerra civil, justamente, foi muito violenta e muitos brancos foram mortos, né? Sim. E também os portugueses que voltaram para Portugal sofreram preconceito em Portugal? Sim. Como é isso? Sim, porque Portugal teve uma revolução muito importante em 1974. Havia uma ditadura severa, com uma polícia política muito severa, sem liberdade de expressão. Essa revolução de 74 abre Portugal ao mundo e dá a independência às colónias. E há uma vaga muito boa de discurso de esquerda, discurso de esquerda, de liberdade em Portugal. E esse discurso de esquerda, claro que detestava a ideia de colonialismo. Portanto, o que é que acontece? Vêm estes portugueses colonialistas, chegam os colonialistas a Portugal, não é? Quem somos nós? Somos os maus. Eu era a má, o meu pai era o mau. Nós éramos os conservadores de direita que tinham escravizado os negros, tinham explorado os negros. Então, eu cheguei a Portugal cheia de narrativas de massacre, de desgraça, de violência. E o meu pai tinha-me pedido para eu contar isso na metrópole, em Portugal. Ele disse-me, conta que nós estamos a sofrer, conta que nós estamos a ser massacrados. Mas quando eu cheguei a Portugal, ninguém queria ouvir isso. As pessoas diziam, tu foste... Merecem. Tu mereces, vocês merecem, vocês também escravizaram. Então, boca fechada, calada, eu não podia falar sobre esse assunto. Você diz que nas escolas seria interessante ler autores contemporâneos. Queria que você falasse alguns autores contemporâneos portugueses que são interessantes da gente conhecer aqui no Brasil. E falando da relação Brasil-Portugal, a gente hoje tem um movimento muito forte de brasileiros indo morar em Portugal, né? Diante da situação de crise no país, a solução tem sido voltar a quem nos colonizou. Queria que você dissesse a sua percepção de escritora, de como esses brasileiros estão sendo recebidos lá e se a literatura vai dar conta de tratar dessa situação inusitada, que é essa volta do brasileiro para Portugal. A literatura dá conta de tudo, não é? Demora um tempo. Demora, mas chega lá. Bem, mas você fez muitas perguntas numa só. Claro. Vou começar pelos escritores que eu acho que valem a pena ser lidos. Há 2 escritores lusófonos que nasceram em Angola, mas vivem em Portugal, entre Portugal e Angola, que eu acho que merecem ser lidos, que é o Calafé Palanga, que tem um livro muito interessante saído ultimamente, que se chama Os Brancos Também Sabem Dançar, que é um livro super divertido, muito divertido. E há o Onjaki, angolano, que também escreve umas histórias de rua deliciosas.
muito semelhantes às do Giovanni Martins. Eu gosto muito, eles são portugueses misturados como eu, porque eles têm as suas raízes em Angola. Mas eu acho que estes autores devem ser lidos no Brasil, são muito abertos. O Onjak está aqui publicado. O Onjak está. O Calaf está a ser publicado na minha editora, na Todavia. Ele será publicado na Todavia. Muito bom. Então, eles são muito bons. E agora você falou também... Dessa situação de brasileiros indo para Portugal. Imagino que os portugueses não estejam gostando tanto, porque, enfim, a questão da imigração na Europa toda está muito complicada. A única coisa de que os portugueses ainda não perceberam bem o que é, porque, sabe, houve várias vagas de imigração brasileira em Portugal. Houve uma primeira vaga de imigração, quando foi o início da crise aqui no Brasil, nos anos 80, 90, de brasileiros de classe média que iam à procura de trabalho e que começaram a arranjar trabalho como técnicos de computador, professores de... A minha primeira professora de MS-DOS, que era uma linguagem de computador, era brasileira de Curitiba. Portanto, há essa primeira vaga de brasileiros que vão fazer vida em Portugal. Há uma segunda vaga de brasileiros relacionada com criminalidade, que deixou muito má memória em Portugal. E agora há uma terceira vaga de brasileiros afortunados, não é? Essa vaga nós ainda não compreendemos muito bem. E a literatura, você acha que vai investigar isso em breve, essa relação dos brasileiros com os portugueses? Eu acho que a literatura, como eu lhe disse, chega a todos os lugares. Chega aos lugares que não querem ser vistos e àqueles que também querem mostrar-se. Portanto, acho que sim, acho que a literatura vai chegar lá. Dê tempo, dê tempo. Dê tempo, darei. Vamos ver, estou ansioso por esse momento. Querida, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela conversa. Eu quero agradecer esta oportunidade de me dar a conhecer ao Brasil, está bem? Muito bom, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a você também por ter nos assistido. Nós voltamos na semana que vem com mais conversa e mais literatura. Trilha o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil.